simples, mas é um lugar de recomeçar, é um lugar de graça, é um lugar que o Senhor preparou para que você pudesse estar aqui nesse lugar em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Quero estar lendo esta passagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero fazer uma pergunta para você. Você é um homem de coragem? Você é uma mulher de coragem? Ou você é um homem que foge de uma barata? Amém, amados? Amém. Você é uma mulher de coragem? Aleluias. Meu Deus do céu, eu não senti firmeza não. Misericórdia. Glória a Deus. Todos encontraram, amados? Aleluias. Diz assim a palavra de Deus. Você é corajoso, irmão Popô? Muito. Glória a Deus. Estou nessa fé aí, tá? Glória a Deus, amém? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: quem está falando aqui com Moisés? Deus. Quem está falando com Moisés, amado? Deus. Amém. Fala aos filhos de Israel que volte e que se acampe diante de Piherote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentarei o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel. Isso aqui é uma instrução de Deus dando a Moisés, uma estratégia de Deus dando a Moisés. Preste atenção. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que eu os persiga, e serei glorificado em... Serei glorificado em quem, amados? Em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o coração de Faraó e do seu servo contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado em Israel, para que não nos sirva? E aproximou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com a mão forte. Quem está escrito na Bíblia assim, com mão forte? Saíram com mão forte. Era a mão de Deus que estava fazendo com que o povo pudesse sair do Egito. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavaleiros, e seu exército, e alcançaram nos acampados junto ao mar, perto de Piherote, diante de Baal-Zephon. Aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e fizeram o quê? O temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não haveria sepulcro no Egito
para nos tirar de lá, para que morremos neste deserto? Por que fizemos isto, fazendo-nos sair do Egito? Não era esta palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvemos aos egípcios? Pois que melhor fora servirmos aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amados, a Bíblia vai dizer que Israel foi liberto do Egito porque houve remanescente, houve alguns homens ali que estavam servindo a Faraó, que estava servindo no Egito, que estava sendo escravo, que estava ali braçalmente construindo aquelas pirâmides, construindo as construções a troco de comida. Mas havia alguns remanescentes que estavam ali inconformados com aquela situação, porque havia uma promessa de Deus, de que Deus não abandonaria o seu povo ali na escravidão, que Deus não abandonaria o seu povo ali no deserto. E aquele povo, mesmo sofrendo, mesmo sendo chicoteado, mesmo sofrendo todas as consequências, começaram a clamar a Deus, começaram a buscar a presença de Deus, começaram a falar: Senhor, há uma promessa sobre nossas vidas, que o Senhor iria levantar alguém para nos resgatar deste lugar, para nos tirar desta situação, para nos tirar desta escravidão. Enquanto muitos que estavam lá já tinham se acostumado, eles eram hebreus, mas estavam se comportando como egípcios. Eles estavam ali diante da situação da escravidão, sofrendo, e para eles estava tudo normal. Mas enquanto outra parte estava clamando a Deus, vendo o sofrimento dos seus irmãos, vendo o sofrimento do seu povo, mas falando: eu não aceito isso, eu não aceito esta situação. Porque Deus está falando para conosco nesse momento, amados, que às vezes nós vamos passar por situações adversas, que nós vamos passar por lutas, que nós vamos passar por dias maus, por dias difíceis. Mas nós precisamos nos manter firmes na presença de Deus. Nós precisamos nos manter leais a Deus. Nós não podemos nos desviar para a esquerda ou para a direita. Nós não podemos: eu orei tanto por isso e por aquilo, mas Deus não concedeu, então eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais fazer isso e aquilo. Não, amados. Nós precisamos ser valentes, nós precisamos ser determinados, porque foi exatamente isso que Deus falou. Deus já tinha falado para o seu povo, Deus já tinha falado para Moisés, Deus já tinha lançado uma promessa sobre Moisés ali. Deus falou: olha, Moisés, fala aos filhos de Israel que volte e se acampe em Pi-Herote. Deus já tinha dado a estratégia, era somente eles obedecerem a Deus. Aleluia. Deus tem alguma promessa na sua vida, amados? Você tem promessa de Deus para a sua vida? E muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, Deus tem promessas sobre nossas vidas, e quantas vezes nós nos desacreditamos daquilo que está escrito aqui, porque o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e nós falamos: meu Deus, e agora? O tempo passou. Deus não está preso nesse tempo, amados. Deus não está preso nesse tempo, não há tempo para Deus. Deus, Ele age quando Ele quer, no momento que Ele quer. Somos nós que estamos dentro desse tempo.
Mas você quer esperar a promessa de Deus dentro do tempo do homem ou diante da promessa de Deus? Porque se você esperar diante da promessa de Deus, esqueça o tempo. A única coisa que você tem que agir é falar: Deus vai cumprir a sua palavra na minha vida, e pronto, e acabou. Deus tinha falado para Moisés, Deus tinha dado a estratégia para Moisés: olha, Moisés, você vai sair do Egito, eu vou te tirar do Egito, você vai se acampar em determinado lugar, eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque quem tinha amolecido o coração de Faraó foi Deus, para que pudesse liberar o seu povo. E Deus fala a Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. E ele vai fazer o quê? Vai perseguir vocês. Mas Deus estava falando: vai perseguir, vocês vão ficar com medo. Mas simplesmente faça o quê? Confie no Senhor. Acredite no Senhor. Tem coisas que você está vivendo que você não sabe como resolver. Tem situações na sua vida, na sua família, na sua casa, que você não sabe como resolver. Porque eu tenho um monte de situações. E aí, o que eu posso fazer? Colocar diante do Senhor, orar ao Senhor, acreditar no Senhor, que no tempo certo, no tempo determinado, vai acontecer aquilo que é a vontade de Deus e não a minha vontade. Porque se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. E está tudo certo, amados. Ou você vai ficar chorando: ah, Deus não fez isso, eu também não quero saber, eu também não vou servir a Deus, eu também não vou para a igreja, eu também não vou fazer aquilo, eu também não vou fazer aquilo. Não é assim, amados. Seja valente, seja determinado. Esse povo, eles ouviram Deus falar com eles, amados, de uma forma tremenda. Eles presenciaram as pragas que caíram ali sobre o Egito, a forma com que Deus fez, a forma com que Deus venceu todos os deuses egípcios ali, todas as manifestações que Deus teve ali, amados. Deus foi superior e será sempre superior, amados. Deus nunca vai ser surpreendido por ninguém ou por nada. A Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu endurecerei o coração para que vos persiga. Por que Deus fez isso? Eu vou ser glorificado nesta situação, eu vou ser exaltado nesta situação. Às vezes o que você está vivendo, às vezes o que você está passando, às vezes a sua luta, Deus está simplesmente deixando as coisas acontecer, porque em determinado momento Deus vai ser exaltado e glorificado através da tua vida, através da tua dificuldade, através da tua história. E a Bíblia diz que Deus amolece o coração de Faraó, e Faraó fala assim: não, juntou todo o seu exército, persiga Israel, vamos matar Israel. Mas isso estava no controle de Deus, isto estava na mão do Senhor. E o povo começou ali a seguir pelo caminho, e tomou ali 600, versículo 7 fala assim: tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e capitões, ou seja, todo o seu exército, e foi atrás dos filhos de Israel, para tentar fazer voltar os filhos de Israel para a escravidão. Mas a Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que quando
o povo de Israel viu o exército do inimigo se aproximando, eles levantaram os seus olhos e viram os egípcios. Eles fizeram o quê? Temeram, ficaram com medo. Às vezes nós falamos assim: não tenho medo de nada, igual o nosso irmão ele falou. Mas quando estamos diante de alguma dificuldade lá, diante de alguma situação, nós tememos. E nós somos homens. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui que Deus já tinha falado para esse povo. Olha, tem coisas que iriam acontecer, ele já tinha visto a mão de Deus. Eles estavam sendo conduzidos a um lugar e estavam sendo protegidos pelo exército de Deus. Mas quando eles saem do seu mundo espiritual para olhar para o mundo físico, para as coisas desta terra, eles têm medo, porque eles olharam para o quê? Para o exército numeroso que estava vindo contra eles. Mas se eles tivessem confiado em Deus, eles não teriam temido, eles não teriam tido medo. Porque o medo, queridos amados irmãos, nos faz pecar, nos faz fracassar. O medo nos afasta da promessa de Deus. E quando eles tiveram medo, eles começaram a abrir a boca deles, a reclamar, a falar. Eles começaram a fazer comparações. Amados, é terrível esse tal de comparação. Vamos tomar cuidado com as comparações. Porque às vezes eu pastor aqui, posso olhar para uma outra igreja, para um outro pastor, começar a fazer comparações. Talvez eu possa olhar para o meu casamento e começar a fazer comparações com outras pessoas, ou enfim, diversas situações. Pare de fazer comparações. Aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus está permitindo com que você viva, é a sua vida. Não olhe para a vida do vizinho, não olhe para a vida do parente, não olhe, não, amados. Senão você vai começar a falar assim: meu Deus, mas eu sou cristão, o meu vizinho não é, mas o meu vizinho não é próximo, o meu vizinho tem isso, tem aquilo. Mas, amados, pare com comparações. Viva a sua vida, viva a sua porção. Se você está passando por problemas, situações adversas, confie no Senhor, que Deus vai estar contigo todos os dias, em todos os momentos, para escrever uma história diferente na sua vida, no seu viver, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz assim, que quando eles levantaram os olhos, eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse não era o momento deles clamarem. Esse não era o momento de eles clamarem, porque Deus já tinha falado com eles. Mas pastor, como se eles estavam, o exército estava atrás, o inimigo estava atrás? Há momentos em nossas vidas que é momento de luta, que não é o momento de nós orarmos. Pastor, que negócio é esse? Há momentos em nossas vidas, a oração é orar e ação. Há momentos que você vai ter que pegar a espada. Há momentos que você vai ter que se defender. Há momentos que você vai ter que ficar em silêncio. Mas há momentos que você vai ter que ter uma ação. E por que eu estou te falando que eles clamaram no momento errado? Olha o que Deus fala para eles no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel o quê? Vamos marchar. Vamos para frente. Vamos
para frente. Não é não, irmão Wilson? Vamos para frente em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor quer que nós possamos avançar, atravessar o mar vermelho. Não adianta ficar olhando para trás. Nós vamos ver circunstâncias, situações adversas, mas a nossa vitória está em avançar, em seguir em frente. Parem de olhar para o seu passado, parem de olhar para as coisas que aconteceram no seu passado. Comece a olhar daqui para frente, comece a enxergar a mão de Deus trabalhando na sua vida daqui para frente. Como diz o ditado popular, não sou caranguejo, vai ficar andando para trás. Não, amados, eu tenho que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Aleluia! Sabe o que a comparação nos traz, amados? A comparação, ela nos traz tristeza, ela nos traz, o orgulho, a prepotência, porque olha o que aconteceu aqui, quando eles começaram a ter uma atitude que não deveria ter, porque Deus já tinha orientado. Versículo 11 diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não era esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos ir, que servimos os egípcios? Pois que melhor fora servir os egípcios do que morrer no deserto. A mente deles estava tão no deserto, ou melhor, estava tão posto ali, fixada no Egito, porque eles tinham vivido tanto ali no Egito, que eles saíram do Egito, mas o Egito não saíram dele. E isso que nós precisamos trabalhar em nossas mentes, amados, porque às vezes nós estamos vindo para a igreja, estamos conhecendo a Cristo, e o conhecer a Jesus precisa causar em nós o que? Mudanças, transformações. Eu conhecer a Jesus, eu não posso estar com a minha mentalidade, com os meus pensamentos antigos, que eu vivia no mundo. Não, eu preciso deixar, como foi louvado aqui nesta noite, que o nosso Deus possa o quê? Nos envolver. Nos envolver para onde, amados? Para a sua graça, para a sua misericórdia, para o seu amor, para a cruz do Calvário. É isso que eu preciso deixar, que Jesus possa nos envolver. Eu preciso tirar a minha mente antiga. E como é que eu faço isso? Deixando que o Espírito Santo de Deus possa agir nos teus pensamentos, na tua vida, em nome de Jesus. Quanto de nós que estamos aqui nessa noite que fala assim: Espírito Santo, o Senhor pode usar a minha vida, o Senhor pode usar meu coração, o Senhor pode falar comigo da forma que o Senhor quer. Nós precisamos disso, amados. Às vezes você olha para si e fala assim: meu Deus, mas eu sou tão mal, eu sou tão ruim, eu peco tanto, eu minto, eu faço tantas coisas. Isso é o ser humano. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, na sua alma, no seu ser, amados, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Um dia um irmão nos contando aqui, que alguém falou para ele assim: olha, eu não estou te conhecendo, você está muito frouxo, você está muito isso, muito aquilo. Mas o que faz esse homem ser assim? É o Espírito Santo de Deus que vai mudando, porque os pensamentos humanos, aquele desejo de reação humana, amados,
vai sendo modelado pelo Espírito Santo. Você vai ter um domínio próprio, você vai ter um fruto do Espírito Santo. Você vai tendo o fruto do Espírito Santo e as suas características vai entrando na sua vida de uma forma poderosa para mudar a sua vida. Então esse povo começou a reclamar, comparações, reclamações, só atrasa o processo de Deus. Olha o que Moisés fala, depois que eles reclamam, depois que eles murmuram. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quieto, cala a boca, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornarei a ver. Quem que estava no controle dessa situação? Era Deus. Deus está no controle da sua vida. Porque às vezes nós queremos, pense naquele momento que nós estamos vivendo ou passando uma situação difícil, queremos resolver algo e não sabemos como resolver. E ao invés de nós orarmos a Deus, pedir a direção e as estratégias de Deus, nós queremos fazer algo por conta própria. Nós queremos ajudar a Deus. Nós queremos fazer coisa que na verdade atrapalha a ação de Deus em nossas vidas. Jonas foi um homem desse. Deus deu uma ordem para Jonas e Jonas fez o quê? Desviou da ordem que Deus o deu. Se ele tivesse seguido a ordem que Deus tinha dado para ele, tinha sido melhor para ele. Mas como ele desviou, aconteceu todas aquelas coisas que você já conhece. Ele foi parar ali no estômago de um grande peixe. Mas a Bíblia vai dizer, amados, que Moisés continuou a instruir aquele povo. Mas em um determinado momento, como nós acabamos de ler aqui, Deus fala assim: olha, mais ou menos assim, para de mandar esse povo clamar, é hora de marchar, é hora de agir, é hora de ação. Não é hora de ficar com medo, não é hora de ficar reclamando, não é hora de ficar olhando para as suas situações, mas é hora de marchar, é hora de prosseguir, é hora de avançar, é hora, irmão Tiago Luiz, para frente, para frente, para frente, porque é assim que o Senhor tem nos falado, é assim que o Senhor tem nos orientado em nome de Jesus. E a Bíblia fala mais, olha o que Deus falou aqui para Moisés no versículo 16: e tu, mais ou menos assim, tu para de ficar ouvindo o que esse povo está falando, e levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém, amados? Então aquele povo que estava acuado ali, quando Deus fala assim: olha, faz isso, faz aquilo. Como é bom ouvir a voz do Senhor, né, amados? Como é bom ouvir a voz do Senhor. Você tem intimidade com Deus, amados? Você ouve a voz de Deus? Porque Deus estava dando as direções aqui. Deus estava dando as direções aqui. E a palavra de Deus diz que Moisés estava exatamente indo pelo que Deus estava lhe orientando e fazendo. E eis que endurecei o coração dos egípcios, estes entrarão atrás dele. Mas Moisés, eu serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. Todas as coisas que têm acontecido nesse mundo aí, todas as situações que têm acontecido, que muitas vezes
nós pensamos assim: nossa, está fora de controle. Não é que está fora de controle. Deus até permite que algumas coisas aconteçam, mas Deus tem esse mundo, esse planeta na palma das suas mãos. A Bíblia diz, amados, que esta terra é estrada para os seus pés. Aleluias. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Preste atenção aqui, amados. Olha o que Deus fez aqui, porque nós precisamos todos os dias dessa direção. No versículo 19 fala assim: olha, e o anjo de Deus que ia diante do exército do Senhor se retirou e foi para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ou seja, os inimigos de Deus estavam vindo contra os israelitas, e o anjo do Senhor e a presença de Deus se colocou entre o povo de Deus e os egípcios. Glória a Deus. Deus está falando nesta noite, amados, que você pode passar por situações, o inimigo pode vir contra você, ele pode até tentar contra você, ele pode até tentar contra a sua família, mas a palavra nos mostra que ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Confie nisso, amados, acredite nisso, porque Israel viveu exatamente isso. O Senhor se colocou no meio e o povo de Deus seguia na frente, e Deus ali o guardando e o protegendo. Ia, versículo 20, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era até treva para eles. Amém? E para estes, que era o povo de Israel, clareava a noite, porque nós não andamos em treva, nós andamos na luz, a luz que é Jesus de Nazaré, amados. De maneira que toda noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, e toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como um muro, à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram e entraram atrás dele, todos os cavalos de Faraó, todos os seus carros, todos os seus cavaleiros, até o meio do mar. E você já conhece a história, a bagaceira que aconteceu naquele lugar, porque quando Israel passou, o mar se fechou, e todos os cavaleiros e todo o exército do Egito morreram ali afogados, porque Deus estava se vingando ali, porque em um determinado momento ali, aonde Israel estava no Egito, o que o Egito fazia com os filhos dos israelitas? Afogava, amados, matava. Deus estava se vingando ali por Israel, porque a Bíblia diz que no Senhor pertence a vingança. Nós muitas vezes somos terríveis, amados, não esperamos o agir de Deus, o tempo de Deus, queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito, e não esperamos o agir de Deus. Deus é um Deus de justiça, e a justiça de Deus é certa. Você está vendo tudo isso que está acontecendo no mundo aí? Todos terão que prestar conta um dia diante do tribunal do Deus Todo-Poderoso. Todas as palavras, todas as ações que estão se fazendo aí pelo mundo, um dia, todos eles, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo
reinará. Ele será o justo juiz que reinará para todos sempre, amados, que exercerá o juízo sem misericórdia. Nós estamos em um tempo de misericórdia, então busque a Deus, arrume a sua vida diante de Deus, porque virá dias e tempos que esse advogado que é Jesus será o nosso grande juiz e fará justiça a esta terra. Então aquele exército entrou ali, queridos, e foi sucumbido pelas águas. Olha o que eles falam, versículo 25: e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja e contra os egípcios. Deus está dizendo que o Senhor é contigo, irmão Marcos. Deus está dizendo, irmã Janaína, que o Senhor é contigo. Deus está dizendo, irmã Dani, que Deus peleja por você, que os inimigos que vêm contra você, eles terão dificuldades, porque Deus está contigo, irmão Cristiano. O Senhor está dizendo que o Senhor peleja ao teu favor. Então alça cada dia voos para Ele. Aleluias. Esse Deus é maravilhoso, amados. Por isso que eu falei para vocês, eu perguntei para vocês: vocês são covardes? Vocês são corajosos? Nós precisamos ser corajosos em todo o tempo. Mas tem dia, pastor, que eu amanheço. É isso, mas tem dias que nós amanhecemos nada. Mas nós temos que enxugar a nossa lágrima, o nosso desânimo, e falar assim: olha, Jesus, hoje eu estou um bagaço, mas eu acredito na tua palavra, eu estou de pé aqui pela tua palavra. Talvez eu esteja aqui nesta noite parado pela palavra de Deus, pela presença do Deus Todo-Poderoso, pelas maravilhas do Senhor. Amados, eu não preciso me sustentar na minha força, porque eu não tenho força, mas quando eu estou sustentado pela força do Deus Todo-Poderoso, daquele que vive, daquele que reina, daquele que está vivo para todo sempre, eu posso caminhar, como diz Davi: com meu Deus eu posso saltar muralhas. Glória a Deus. Aleluias. Oh, glórias. Esse Deus é maravilhoso demais, amados. Não importa o que você esteja passando, ou o que você esteja vivendo, confie no Senhor, acredite no Senhor, clame ao seu Deus, mas haja. Não fique somente clamando, somente buscando a Deus, não, mas marche. Glória a Deus. Porque a vitória dos egípcios chegou quando ele obedeceu a palavra de Deus. Eu confio no Senhor, amados. Há momentos, desde o início desse ministério aqui, desse trabalho aqui, quantas palavras eu não já ouvi, quantas coisas eu não já ouvi, quantas pessoas não já investiram contra mim para me desanimar, para fazer tantas coisas, mas enquanto vida estiver, eu vou confiar no Deus Todo-Poderoso, eu vou caminhar, eu vou avançar, mesmo que eu não veja, que eu não tenha os recursos, mas eu acredito em Deus, porque se hoje não tem, amanhã vai ter, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai prover em nome do Senhor Jesus, Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Se essa obra é de Deus, as coisas vão acontecer. A Deus, o Senhor vai colocar as coisas no lugar. É dessa forma que eu creio, amados. Os pilares, as estacas, é o Senhor que tem mantido esse lugar de pé. É o Senhor que tem feito coisas maravilhosas neste lugar. Aleluias. Aleluias. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac,
Isaac, é o Deus de Jacó. É o Jesus que morreu na cruz do Calvário, mas vivo está. Eu quero ler um versículo para finalizar, que está em Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, verso 38. Aleluias. Hebreus 10, verso 38. Que diz assim, amados: mas o justo, tem justo aqui nessa noite, amados? Ah, pastor, justo é aquele que é justificado pelo Senhor e pelo Salvador Jesus, amados. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Existe uma passagem que diz assim: e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Por isso, você que está aqui, amados, seja valente, seja corajoso, seja determinado. Não fique olhando para o exército de Faraó, porque todos os dias o inimigo vai levantar os seus exércitos para tentar nos intimidar, para tentar nos parar, para que nós possamos ficar choramingando. Não! Seja corajoso, seja valente, seja determinado naquilo que, se determinar alguma coisa, tu cumpra. Seja um homem ou mulher de palavra. Confie no Senhor. Não é para você confiar no seu braço forte, não, mas confie no Deus Todo-Poderoso, porque é Deus que nos garante vitória, é Deus que nos garante a sua presença maravilhosa, a sua presença gloriosa. Como diz o louvor, temer por quê? Para quê? Eu estou guardado no Senhor. Se eu estou guardado, eu posso enfrentar lutas, eu posso ser preso, eu posso ser chicoteado, mas como diz o apóstolo Paulo, pode prender a minha carne, mas a minha alma está livre para anunciar o Evangelho. Aleluias! Aleluias, amados! Aleluias! Oh, glória! Paulo, quando estava finalizando a sua vida, ele poderia estar reclamando, falando: Jesus, eu deixei tudo, eu tinha conceito, eu era formado aos pés de Gamaliel, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Não! Mas ele estava maravilhado de ter cumprido a sua missão, de ter guardado, de ter cumprido ali a sua carreira, mas guardado a sua fé em Jesus. Em Jesus, amados. Muitas coisas irão acontecer para que você possa te afastar desse Evangelho, possa se afastar dessa fé, possa te afastar de Jesus, mas não permita que nada, nem ninguém possa te afastar de Jesus. Nós temos que estar como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos que estar como Daniel. Aleluias! Nós precisamos estar como aquele profeta que esteve ali diante de Acabe e diante de Josafá. Se não me fala a memória, Micaías. Nós não podemos ceder às afrontas do inimigo, de Satanás. Nós precisamos sair do nosso nível carnal e olhar espiritualmente as coisas, amados. Oh, aleluias! Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Oh, aleluia, Jesus! Eu não posso retroceder. Eu não posso parar. Eu tenho que seguir. Ah, pastor, hoje eu tá ruim, pastor, tá ruim. Vem capengando, vem com moleta, vem do jeito que você vir. Não importa, chega aqui diante do Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo dá vista àquele que está cego, levanta os coxos. Deus faz milagres, faz maravilha em nossas vidas, amados. É isso que nós precisamos acreditar e confiar.
desviar em nome de Jesus. Se coloque de pé nesta hora. Glória a Deus. Feche teus olhos neste momento. Feche teus olhos. Nesta hora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A tua palavra foi pregada, Senhor. Se o Senhor quiser falar com alguém aqui, que eu acredito que o Senhor falou, que o Senhor possa usar a vida desta